Boa noite, galera. Boa noite. Obrigado por terem ficado até o final aí para assistir um pouco da minha apresentação, tá? Vou tentar passar para vocês um conhecimento que eu acho que é muito importante no mundo do desenvolvimento de software hoje, que é o conceito de versão de controle, tá? Muita gente que eu percebo no mercado sabe usar, mas não sabe o que é. Sabe como fazer, mas não sabe o que é. Eu sempre gosto de brincar que assim, é muito importante para o desenvolvedor conhecer o conceito do que ele está usando, não simplesmente saber como usar. Então assim, a apresentação vai ser bem rápida, eu vou mostrar um pouco de código para vocês, e o meu intuito de vocês saírem daqui hoje é sabendo o que é inversão de controle. Não sabendo como usar, e sim sabendo o que é, certo? Porque como usar, você pega aí, tem muitos livros, muita blog, muita coisa na internet que te explica como usar. Eu quero explicar para vocês o que é, perfeito? Bom, um pouquinho sobre mim, meu nome é Marcelo, eu sou arquiteto de software lá na Suma Technologies, também sou instrutor de Java lá na Global Code, eu sou desenvolvedor certificado SJP, SWCD, tá ali o meu e-mail, tá? Fico online praticamente 24 horas, e tá lá o meu Twitter, tá? Então quem quiser me seguir, quem quiser mandar um e-mail, trocar alguma ideia, tá aí os meus contatos, tá? Rapidinho, como que eu vou levar essa apresentação? Vai ser uma coisa bem rápida, tá? Eu vou tentar passar para vocês alguns conceitos importantes. O primeiro conceito importante que a gente tem que entender é que é o conceito do baixo acoplamento, tá? Entre componentes, entre objetos do nosso desenvolvimento de software. O que é o conceito de alta coesão? Você ter objetos com alta coesão, tá? E depois, o outro conceito, que é o grande final da apresentação, é o que é o conceito da inversão de controle. Por que eu vou falar primeiro de baixo acoplamento e alta coesão? Porque vocês vão ver que os dois sozinhos são bem legais, mas se você usar os dois junto com a inversão de controle, aí sim você tem um sistema um design de uma aplicação bem escritinho, tá? Depois, no final, eu vou tentar mostrar um exemplo, fazer um live code para vocês. É assim, eu peço um pouquinho de paciência, porque vocês sabem que live code pode ser que dê problema, nem sempre funciona, então se der algum erro, ninguém vai rir de mim. Vamos começar a falar um pouquinho, então, sobre acoplamento. Eu coloquei aqui duas imagens, tá? Vamos fazer uma analogia entre carro e o seu devido combustível, tá? Então aqui em cima eu tenho um carro, ignora a marca, mas é um carro que a gente sabe hoje que no mercado só roda a gasolina. E aqui embaixo eu tenho um carro, que foi o nosso primeiro carro, Total Flex. Tá? Então o que é o conceito legal aqui? Eu tenho um carro que só roda com um tipo de combustível. Eu tenho um carro que suporta dois tipos de combustível, certo? Qual que é o problema de eu ter um carro que só roda com um combustível? Se por acaso acontecer alguma coisa, não tem mais gasolina no mercado, eu não saio de casa com o meu carro. Certo? Mas se o meu carro é bicombustível, eu tenho a opção de usar álcool, né? Que já é uma grande vantagem. Então aqui a gente entende o seguinte, sempre que eu tenho um objeto, no meu caso aqui meu objeto carro, que ele depende fortemente de um outro objeto, no caso, o carro depende fortemente do objeto gasolina. Isso é muito ruim, certo? Se um dia o objeto gasolina parar de funcionar, o meu carro, como está dependendo fortemente dele, também para, certo? Nesse meu caso aqui não. Como eu desenvolvi, como eu desenhei o meu objeto carro, que ele pode depender tanto de gasolina quanto de álcool, se um dia faltar gasolina, eu posso usar álcool. Então, eu tenho que sempre desenvolver meus objetos tentando deixar esse baixo acoplamento entre eles. A dependência entre eles tem que ser fraca. Meu objeto não pode depender fortemente de um outro objeto, tá? Então vamos lá. Ter uma dependência forte é ruim entre os objetos do meu sistema. Por quê? Porque eu quero poder trocar essa minha dependência sem que eu precise alterar algum funcionamento interno do meu sistema. Sei lá, eu quero começar a usar álcool agora sem ter que fazer um if no meu código. Eu quero começar a usar álcool sem ter que fazer uma gambiarrinha no meu código, certo? Essa troca tem que ser mais fácil. Eu quero ter que adicionar novas funcionalidades no meu sistema sem ter que reescrever tudo. Aquele negócio, né? Eu preciso que o carro ande álcool. Putz, ferrou. Vou ter que reescrever essa classe inteira, porque ela está muito acoplada com o combustível, com outro combustível. Então, assim, você desenvolver sistemas altamente acoplados é ruim. Então, vamos lá. Como conseguir chegar nesse baixo acoplamento? A gente tem que depender de abstração, né? Nosso objeto tem que depender de uma abstração de outro objeto. O meu carro, ao invés de depender do objeto gasolina, ele tem que depender do objeto combustível, que eu posso colocar qualquer combustível nele, certo? Então vamos lá. É legal usar classes abstratas? Não, né? Vamos fazer com que nossos objetos, as dependências deles sejam, a gente abstrai essa dependência através de interfaces no Java, né? Uma forma mais legal de você realmente chegar no baixo acoplamento de verdade é usar um IOC, que é o que a gente vai falar mais para frente no curso, tá? Na apresentação. Existem algumas ferramentas que nos auxiliam a usar IOC, tá? A gente pode usar o Spring, o
GIS, agora tem lá já TSR que também, no Java E6, para usar a inversão de controle e tudo mais, ou o que a gente vai fazer aqui na palestra, a gente vai fazer a inversão de controle sem nenhuma tecnologia, a gente vai fazer um público estático void main. Por quê? Porque eu não quero ensinar para vocês Spring, eu não quero ensinar para vocês Google GIS, eu quero ensinar inversão de controle, beleza? Então a gente vai ver como que a inversão de controle vai nos ajudar a realmente chegar no baixo acoplamento, tá? No design da nossa aplicação. Outra imagem legal, que faz a gente pensar em outro conceito. Qual que é a sua função? Qual que é a função de cada um desses objetos aí? Aqui eu tenho um reloginho, quando eu era criança eu tinha vontade de ter um desse, né? Ele é calculador, tem ali que ele é GPS, calculadora, telefone, o cara faz de tudo aquele relógio, né? E aqui eu tenho um relógio, um simples relógio, tá? O que a gente pode tirar de conclusão disso? O que acontece se um dia aquele meu relógio da direita quebrar? Aonde eu levo ele para arrumar? Se você tiver muita sorte, você vai achar um carinha muito bem escondido que sabe arrumar aquele relógio. E você vai chegar para ele e falar assim, cara, parou de funcionar minha calculadora. Ele vai chegar para você e falar assim, ih, ferrou, tem que trocar o chip inteiro do teu relógio para arrumar só a calculadora. Certo? Por quê? É muito caro dar manutenção naquilo ali. É muito caro, ninguém quer ter um daquele, porque estragou, joga fora e faz de novo. E é isso que a gente tem no nosso sistema de hoje em dia. Todo mundo fala, é melhor refatorar, é melhor fazer o sistema de novo do que dar manutenção nele. Por quê? Porque você tem componentes que fazem tudo. Certo? De cá não. Esse relógio aqui, acho que até eu consigo arrumar um relógio desse. Primeiro eu vou tentar trocar pilha, trocar alguma coisa, mas talvez eu mesmo consiga pôr um relógio desse esquerdo, esse relógio de cá, né? Para funcionar. Porque ele é um relógio que ele só faz uma coisa, ele faz aquela atividade muito bem feita. Né? Trazendo então para o nosso conceito de desenvolvimento de software, orientado a objeto, é o quê? Objetos têm que ser altamente coesos. O que isso significa? Objetos têm que fazer uma coisa só e muito bem feita. Nesse meu caso aqui, esse meu relógio da direita de ponteiro é um objeto altamente coeso. Ele só marca as horas. E ele faz isso muito bem feito. Certo? Extremamente fácil de dar manutenção. Extremamente fácil de reutilizar. Eu posso pegar da parede da sala, pôr na parede do quarto, colocar onde eu quiser, levar dentro do carro. É um relógio altamente aproveitável. Certo? Fácil de dar manutenção. Aquele relógio ali, não, é um objeto que não tem alta coesão. É um objeto que eu não reaproveito ele muito fácil. Ele não é uma boa calculadora, ele não é um bom relógio, ele não é um bom GPS, ele não é bom em nada. Certo? E assim, infelizmente, a maioria dos sistemas hoje em dia tem um monte de objetos daquele tipo, que faz tudo e não faz nada bem feito. Certo? Então a gente tem que pensar o quê? Tem objetos com alta coesão. O que significa objetos com alta coesão? Objetos que você tem que fazer uma tarefa e muito bem feita. Objetos que não são coesos, são difíceis de se reaproveitar ele. Certo? Se você tem um objeto que, por exemplo, faz um parse de um arquivo TXT, ou um objeto que manda e-mail, ou um objeto que faz qualquer outra coisa, se ele só sabe mandar e-mail, é muito fácil você reaproveitar ele. Qualquer lugar que você precisa mandar e-mail na sua aplicação, você já tem um objeto que sabe fazer isso. Agora, se ele manda e-mail, e manda um outro e-mail de resposta, e também grava na base que mandou e-mail, e faz um monte de coisa, vai ser muito difícil você reaproveitar ele. Certo? Tem objetos que não estão altamente coesos, difícil de reaproveitar. E difícil de manutenção, aquilo que eu falei, né? Quem aqui já passou por aquela situação? Putz, amanhã eu vou ter que mexer naquela classe. 5.000 linhas, que faz de tudo, salva no banco de dados, atualiza a tela, a classe faz tudo. Né? O objeto daquela classe faz tudo. É uma classe muito difícil de dar manutenção. E a inversão de controle? O que a inversão de controle tem a ver com tudo isso? Né? A gente tem que ter objetos altamente coesos. Então, o meu sistema vai ser composto de quê? Um monte de objetos altamente coesos. Certo? Objetos que só fazem uma coisa bem feita. Mas eu preciso plugar, né? Esses objetos têm que trocar mensagem entre eles, eles têm que conversar. Como colocar esses objetos para conversar de uma forma mais desacoplada possível? Né? Porque eu tenho que ter objetos altamente coesos, mas eles também têm que ser desacoplados. Então, como chegar nesse alto índice de coesão e alto índice de desacoplamento? Usando inversão de controle. Tá? Então, a inversão de controle é um paradigma de programação. Muita gente fala que é um padrão de programação. Eu não sei qual seria o melhor conceito. Mas é uma forma de você pensar no design da sua aplicação para conseguir chegar nesse alto índice de desacoplamento. Tá? Então, quando você começar a pensar em sistemas desacoplados, você nunca mais vai querer programar de outro jeito. Tá? Vocês vão ver que vai ser bem legal. Então, a inversão de controle nos ajuda a conseguir implementar sistemas com alta coesão e baixo acoplamento entre os objetos do sistema. Certo? Para tentar ilustrar o que é a inversão de controle, vou contar uma historinha para vocês. Tá? Qual que é a rotina do Pedro? Tá?
Qualquer semelhança aí é mera coincidência, tá? Qual que é a rotina do Pedro? Todo dia ele acorda de manhã, certo? Acorda de manhã, põe o celular para despertar e, sei lá, põe na soneca umas 3 vezes, né? Depois que ele acordou de manhã, ele levanta da cama, tira o pijamão dele, põe uma roupinha e vai para a padaria comprar um pão. Certo? Todo dia ele faz isso. Ele chega na padaria e todo dia ele pede aquele pão de queijo que ele gosta de comer, certo? Volta para casa e come o pão. Certo? Essa é a rotina dele todo dia. Só que o Pedro ele é muito preguiçoso. Ele é um cara muito preguiçoso. Ele quer dormir até mais tarde. Para ele conseguir dormir até mais tarde, o que ele pensou? Cara, e se ao invés de ir na padaria buscar o pão, a padaria trouxesse o pão para mim? Putz, eu vou ganhar mais meia hora de sono. Não é uma grande vantagem? Ao invés dele ter que acordar todo dia cedo, pôr a roupinha dele na padaria, passar frio, a padaria ia levar o pão para ele. Aí ele ia parar de dormir, né? Na apresentação que ele vai, no trabalho e tudo mais. O que o Pedro fez? O Pedro inverteu o controle. Antes era ele que buscava uma dependência dele. Ele dependia do pão todo dia cedo. Antes era ele que buscava aquela dependência dele. Ele inverteu o controle. Agora alguém vai entregar a dependência que ele precisa. Não é ele mais que vai atrás. Alguém vai entregar para ele. Isso é inverter o controle. Certo? Daí tem um post bem legal lá no blog do Martin Fowler, que ele falou o seguinte: cara, o que é inverter o controle? Inverter o controle do quê? O teu sistema é algo muito complexo. Você pode inverter o controle de um monte de coisa. Certo? Assim, ele quis deixar bem claro o que era essa inversão de controle. Ele falou o seguinte: cara, o que você está invertendo aí é como você lida com as suas dependências. Antes, você ia atrás das suas dependências. Agora, alguém está trazendo essas dependências para você. Alguém está te entregando as suas dependências. Então, vamos falar o seguinte: vamos parar de chamar de inversão de controle, vamos chamar de injeção de dependência, que é um nome que realmente diz o que significa o que esse padrão faz. Certo? Então, sim, inversão de controle e injeção de dependência, eu considero como sendo a mesma coisa. Tá? Eu já conversei com pessoas que não consideravam, e eu respeito todas as opiniões. Mas, na minha opinião, é a mesma coisa. São duas palavras para a mesma coisa. Então, o que ele fez? Ele inverteu o controle. Certo? Ele nunca mais precisou buscar o pão. Alguém começou a trazer o pão para ele. Certo? Que vantagem que ele tem com isso? Agora ele pode comer qualquer tipo de pão. Certo? Ele combinou lá com a padaria. Cada dia da semana você me traz um pão. Ou falou assim para a padaria: cara, escolhe o pão que você quiser e me traz. Eu sei comer qualquer pão. Qualquer pão que você trazer, eu mando para dentro. Vamos lá, o Pedro pode comer agora um monte de tipo de pão. Certo? Rosca, sei lá, pão integral, um monte de tipo de pão. Isso é bom, não é? Tá, mas o que isso tem a ver comigo? O que a história do Pedro tem a ver com o nosso movimento de software? Como trazer isso para o nosso mundo de movimento de software, né? A gente pode usar esse mesmo conceito, tá, galera? Por exemplo, quem aqui já precisou escrever alguma classe que acessava o banco de dados? E você precisa de uma conexão com o banco de dados. Né? O que é o normal que você faz? Você, dentro lá da sua classe DAO, ou o nome que você quiser dar para a classe, você cria uma conexão, você pede uma conexão para alguém. Né? E se ao invés de você começar a pedir essa conexão para alguém te entregar essa conexão? Né? Não seria legal? E se, por exemplo, na sua camada de regra de negócio, na sua aplicação, você precisa persistir algum dado na base. Como é que você faz hoje? Você cria a sua dependência. Você dá lá um new produto DAO e chama um método save dele. Certo? Você está se acoplando àquele produto DAO. Não é isso que você quer desacoplar. E se ao invés de você criar a sua dependência, você ir atrás da sua dependência, alguém te entregar essa dependência. Certo? Então a gente pode trazer esse mesmo conceito para o desenvolvimento de software. Certo? Vamos fazer um pouquinho de código? Tranquilo até agora? Todo mundo entendeu o conceito da inversão de controle? Eu tinha preparado um código aqui, tá? Mas eu acho que eu vou tentar fazer algo mais arriscado. Então pode ser que dê errado. Tá? Quem assistiu minha palestra no ano passado do Just Java? Não? Ótimo, então eu vou usar o mesmo código. Bom, pessoal, vou criar um projeto aqui. Usa o mesmo código.
Vamos fazer o primeiro exemplo, vou chamar, vamos fazer esse exemplo do Pedro aí, tá? Vou chamar um projetinho chamado, sei lá, padaria. Estão me escutando bem? Sim. Bacana. Já tem um projeto com esse nome? Não. Padaria Just Job. Não sei porque eu criei um projeto com uma padaria, mas já tem. Vou dar uma dica. Vai falar para mim. A data da Holanda. Duvido? Duvido. Vou dar aqui pra sempre mentir. Então vamos lá, vamos, como a gente tem o Pedro, vamos criar aqui uma classe pessoa, que vai representar uma pessoa no nosso sistema, certo? Vou colocar um pacote qualquer aqui. Você respondeu agora, né? Seu livro ali. Bom, aumentei a fonte, tá? Para todo mundo ver. Agora Sim. levei Legal. então. Vamos fazer o seguinte, uma pessoa tem um nome, né? Vamos colocar um nome aqui só para aparecer o Pedro lá depois do nosso código. O que uma pessoa faz? Segundo o nosso exemplo que a gente fez ali. Uma pessoa, o Pedro vai ter que acordar, né? Então vamos criar aqui um método, sei lá. Só que eu estou indo pro seu nome. Você vai acordar. Não, ele chamou até aqui no carro. Atalho. Eu sei que o nativo deve ser configurar os atalhos, não sei como fazer isso. Depois de você acordar, você vai tomar café da manhã. Então, o que tem que fazer? O Pedro acorda, o que o Pedro fazia quando ele acordava? Depois que ele acordava, ele tinha que tomar café da manhã, né? O que ele fazia? Ele ia na padaria comprar o pão. Então vamos simular aqui o código que ele ia na padaria lá comprar o pão de queijo que ele gosta, né? Então, sei lá, vou criar aqui um pão de queijo. Ele comprou um pão de queijo. Opa, pão de queijo. Vou criar a classe pão de queijo aqui, certo? Depois que ele criou o pão de queijo, ele vai Comer pão de comer queijo. esse pão de queijo aí. Né? Pode bem feio. Tá certo. Então vamos só ver o código. Então tem a classe pessoa, que uma pessoa pode acordar e tomar café da manhã. E aí, nesse código que eu fiz, esse objeto pessoa está extremamente acoplado com o pão de queijo, certo? Se você quer falar para o cara, come outra coisa diferente de pão de queijo, o que você tem que fazer? Criado. Abrir esse ponto Java, vir aqui e alterar esse código, certo? Não é isso que eu quero. Eu quero conseguir dar manutenção no meu sistema bem mais rápido. Eu não quero ficar alterando sempre código. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro vamos rodar, né? Vamos ver se ele realmente conseguiu comer o pão de queijo dele. Vou criar aqui uma classe só para mim rodar ela. Código. Confundo atalhos do Windows com o Mac. Então aqui eu vou criar uma pessoa, que é o Pedro. Então o Pedro vai acordar. O Pedro vai tomar o café da manhã dele, certo? Código bem simples. Vamos rodar isso aqui para ver o que vai acontecer. Bom, tá lá. O Pedro acordou, tomou o café da manhã dele e depois ele comeu um pão de queijo, certo? Tá, mas eu quero desacoplar esse código. Tá? Eu quero que o Pedro, lembra? A gente vai inverter o controle. Ao invés do Pedro ir atrás do café da manhã dele, alguém tem que entregar o café da manhã para o Pedro. Tem que entregar o que o Pedro vai comer. Tá? Alguma sugestão de como fazer isso aqui? Alguém tem alguma sugestão? O que a gente poderia fazer para resolver isso? Interface padaria?
Passar preparando o que ele vai comer? Vamos fazer o seguinte. Vou falar o seguinte aqui, ó. Fala alto, Larissa. Você. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou tentar desacoplar essa dependência. Vou criar uma abstração para o que o cara pode comer, certo? Ao invés do cara comer pão de queijo, sei lá, vou criar uma abstração. Então eu vou, sei lá, vou ter uma interface disso daqui. Eu vou falar que uma coisa é comestível. Não, acho que estou ruim para dar nome. Eu não sabia que eu fazia isso, não. Então o pão de queijo agora é algo comestível, certo? E eu tenho lá uma interface comestível, que tem uma coisa que o cara pode comer. Beleza? Sei lá, então agora além do pão de queijo, vou criar alguma outra coisa aqui que o Pedro pode comer. Vou criar um pão de forma. Bom. Então aqui o cara vai poder comer um pão de forma. Perfeito? Eu tenho dois tipos de comestível que o cara pode comer. Por quê? Agora a padaria vai poder entregar ou pão de queijo para o cara ou pão de forma. Certo? Depende do que ela quiser que o cara coma no dia. Então vamos mudar o nosso código agora da classe pessoa. Ao invés do Pedro ter só o nome, eu vou falar o seguinte: o Pedro também vai ter alguma coisa que ele vai comer. Certo? Sei lá. Café da manhã do cara, sei lá. Pão com café. Tem alguma coisa que o cara vai comer também. Todo dia, quando ele acordar, ele vai comer isso daí. E, ao invés do cara ir comprar o pão de queijo dele, ele vai simplesmente comer o que alguém entregou para ele. Certo? Não é ele mais que vai atrás do que ele vai comer. Simplesmente vai comer o que alguém entregou. E como que esse cara vai entregar alguma coisa para ele? A gente tem várias formas de fazer isso, tá, pessoal? Eu poderia, por exemplo, fazer um construtor aqui. Então, quando eu criar um objeto da classe pessoa, eu vou falar o que o cara pode comer. Perfeito? Então, por exemplo, aqui na classe main agora, onde eu executo todo o meu código, eu posso criar um comestível aqui. Não, vou criar um pão de forma. Na hora de eu criar o Pedro, eu falo assim: Pedro, você vai comer esse pão aí, que é o pão de forma. Certo? Vamos ver se esse código vai rodar. Vamos lá, o Pedro acordou, tomou café e comeu o pão de forma dele. Legal? Agora eu pergunto para vocês. Deixa eu diminuir um pouco essa fonte aqui para tentar ver a classe inteira. Só no queijo. Conta, né? Não diz que vai e não vai. Inteirou assim? não vai mesmo. Não. Essa classe pessoa que a gente desenvolveu aqui, ela está acoplada com algum objeto? Ela é altamente coesa? Sim ou não? Ela é altamente coesa, né? Ela só representa uma pessoa. Ela não representa uma pessoa e um celular, uma pessoa e um enviador de e-mail. Não, ela representa somente uma pessoa. Certo? E ela é bem desacoplada, ela não depende de ninguém, ela depende de abstrações. Uma pessoa sabe comer qualquer coisa que for comestível. Certo? Não precisa de ser um pão de queijo, qualquer coisa ela consegue comer. Outra pergunta: essa classe pão de queijo que eu gerei aqui, ela é altamente coesa? Sim, altamente coesa. Ela só é um pão de queijo, mais nada. Ela não é um pão de queijo com pingado, ela só é um pão de queijo. Né? Esse pão de forma também, só é um pão de forma. Esses objetos pão de queijo e pão de forma, eles estão acoplados com algum outro objeto do meu sistema? Não. Então aqui eu cheguei o quê? Em objetos altamente coesos e objetos altamente desacoplados. Certo? Não existe dependência forte entre os objetos. Tá? Por quê? Existe um carinha aqui, que nesse meu caso é o meu Public Static Void Main, que ele está gerenciando as dependências para mim. Tá? Então ele sabe criar um objeto pessoa, e ele sabe que para um objeto pessoa funcionar, ele tem que ter alguma coisa para comer. Certo? Então esse código meu que está gerenciando as dependências para mim. Certo? Ele que está fazendo a injeção de dependência. Aonde ele está fazendo a injeção de dependência para mim? Lá na linha 9, pelo construtor da classe pessoa. Então ele sabe que a classe pessoa depende de um comestível, ele está injetando essa dependência lá no construtor, certo? Tem alguma outra forma que eu possa fazer isso, a não ser pelo construtor? Sim, né? Vamos refatorar esse código. Vou tirar esse cara aqui do construtor. Sei lá, vou deixar o construtor, vou criar uma sobrecarga aqui. Né?
Então, eu crio uma sobrecarga aqui no meu consultor. E agora você vai poder também passar a dependência para mim, né? Através de um método set. Então, eu vou criar aqui um método set. Vou deletar o get agora, porque eu não quero get. Então, por exemplo, agora eu declarei o seguinte: um objeto da classe pessoa depende de um comestível. Se você quiser passar essa dependência para mim no consultor, beleza, legal. Se você quiser passar essa dependência para mim no meu método set, beleza, legal, pode passar também. Então, aqui agora na minha classe main, ao invés de eu passar a dependência do pão no consultor, eu vou falar o seguinte: Pedro, o que ele vai comer no café da manhã vai ser esse pão aí. Certo? Existem duas formas, então, de a gente fazer. Na verdade, existem mais, tá? Tem injeção, tem umas interfaces de marcação que a gente pode criar, alguma coisa assim. Mas as formas mais comuns de a gente injetar essas dependências é através de consultor ou através de método set. Então, vamos rodar esse código aqui e ver se ele vai continuar funcionando. Eu deveria ter criado uns testes unitários aqui, né? Mas... agora eu quero que o Pedro coma pão de queijo. O que eu tenho que fazer? Você vai comer pão de queijo. Precisa mudar alguma coisa na classe pessoa? Não, porque a classe pessoa não está acoplada a esses caras. Certo? Ela depende de uma abstração. Agora o Pedro vai comer pão de queijo. Uma pergunta agora: qual que é melhor? Injetar via consultor ou via método set? Quem arrisca um palpite? Vai depender, né? Não existe resposta certa. Tudo no mundo do desenvolvimento de software depende de um monte de fatores, certo? Eu sempre, quando eu estou pensando, e sempre que possível, eu gosto que as minhas dependências sejam injetadas para mim, né, no meu construtor. Por que no meu construtor? Porque eu posso gerar um código propenso a erro. Vamos imaginar que eu desenvolvi a classe pessoa, eu desenvolvi lá as classes comestíveis, tudo que o cara pode comer, certo? Aí eu passei para o cara lá da outra sala: pode usar a minha classe pessoa, está pronta, certo? Aí o cara vai fazer o seguinte: vai criar uma classe pessoa, vai mandar ela acordar e tomar café da manhã. E aí ele vai rodar o código. O que vai acontecer? Null pointer except. Aí o cara vai chegar para mim e falar assim: pô, Madeira, o código que você me passou está dando null pointer. Né? Aí eu vou falar assim: me passa a linha. Aí eu vou ver lá: pô, cara, você esqueceu de injetar o que o cara vai comer, coitado. Então assim, você deixar a injeção de dependências no consultor, você força o cara ao quê? Quando ele criar o seu objeto já está no estado válido. Você sabe que aquele seu objeto já está no estado válido, ele não vai dar erro. Todas as dependências que ele precisa já está lá. Certo? Então, assim, isso é uma opinião minha. Sempre que possível, eu gosto eu prefiro que as minhas dependências sejam injetadas via consultor. Ah, Marcelo, mas se eu depender de 15 objetos, você vai ter um consultor com 15 parâmetros? Cara, eu falo assim: se você depender de 15 objetos, rever o seu design. Tem alguma coisa errada. Você não pode depender de tanta gente assim. Certo? O objeto não pode depender de 15 objetos. Tá? Beleza? Outra coisa que essa inversão de controle nos ajuda a criar teste unitário. Certo? Quando tem objetos altamente desacoplados e altamente coesos, é muito mais fácil de criar teste unitário. Certo? Porque eu consigo mocar as minhas dependências. Por exemplo, o exemplo que o Neto Marinho, não sei se você não estava aqui, mas o Neto Marinho deu um exemplo aqui na palestra passada de como acessar a API do Flickr, tá? Para ver o negócio do JSON e tudo mais. Por exemplo, se o meu código estivesse altamente acoplado com o componente dele, eu não conseguiria criar teste unitário, porque eu teria que ter um link com a internet e tudo mais. Meu teste unitário ia demorar, porque eu teria que conectar na internet, na API do Flickr e tudo mais. E o pior, se o Flickr está fora do ar, meu teste unitário não passa, tem vários problemas. Então, se eu crio o código desacoplado, se o meu código que vai se conectar no Flickr, essa dependência com o objeto que o Neto Marinho fez lá, estiver bem desacoplada, eu consigo mocar esse cara. Tá? E como que eu consigo isso? A forma mais fácil de eu chegar a isso é através de inversão de controle. O Martin Fowler também tem um post bem legal lá. Na verdade, é o mesmo artigo que ele escreveu sobre essa inversão de controle, gestão de dependência, que ele fala assim: cara, você consegue também chegar num nível legal de desacoplamento usando o Service Locator ou o Pattern Registry ou alguma coisa assim. Tá? Mas ele mesmo assim fala: cara, vai te dar mais trabalho. Faz com inversão de controle, é uma coisa mais natural. É uma coisa que faz mais sentido até para você for explicar para alguém. Tá? Até para você explicar para alguém é uma coisa que faz mais sentido. Certo? O que mais que eu posso colocar aqui nesse código? Vamos ver um exemplo agora. Esse exemplo ninguém vai fazer um sistema que tem uma pessoa que
de queijo, né? Mas eu nunca vi um sistema assim. Nem sistema de padaria vai ter isso. Vamos fazer uma coisa mais próxima do nosso mundo real, né? Já, vamos criar um outro projeto aqui. Sei lá, chamar de projeto 2. Eu sempre sou ruim para dar nome para as coisas. Desce. Não consigo colocar no Vicente. Então, vai aparecer lá. Vamos lá, vamos criar alguma coisa bem parecida com alguma coisa que a gente usa no mundo real, né? Vamos simular, por exemplo, você está fazendo um aplicativo bem simples e você dividiu ele em 3 camadas. Você tem a sua camada de view, certo? Que é o seu controller lá, que vai conversar com a sua TCP ou o que for, certo? Então você tem lá o seu controller, você criou sua camadinha de regra de negócio e você tem lá a sua camadinha de persistência no banco de dados, tá? Então assim, a sua camada de controller, ela é altamente coesa, ela só vai tratar os eventos da tua camada de view, certo? O cara clicou no botão lá na telinha, o controller vai capturar esse evento e fazer o que tem que fazer, tá? Ele só faz isso, ele só pode fazer isso. Ah, mas o controller precisa executar uma regra de negócio. A regra de negócio está onde? Na sua camada de regra de negócio. Ela também só sabe fazer regra de negócio, mais nada. Objetos são altamente coesos. Tá, mas como fazer os dois se comunicar então? Tá? Eu tenho que fazer os dois se comunicar de uma forma que eu consiga ter o menor acoplamento possível, certo? Então, o que é legal a gente usar? Vamos usar IOC para fazer isso, né? Então, sei lá, vamos criar umas classes aqui para simular. Vou criar uma classe que vai ser o meu controller. Então, sei lá, o meu controller vai ter um método aqui, quando o cara clicar no botão salvar lá na minha tela. Sei lá. Quando o cara clicar no botão salvar na minha tela, vai cair nesse método aqui do meu controller. E o meu controller vai fazer o seguinte, ele vai chamar lá o meu regra de negócio, dar um no regra de negócio, essa classe, e vai falar para ela salvar o cara. Salva nada, né? Não passei nada como parâmetro, como ele vai salvar. Qual que é o primeiro, vamos falar assim, problema que eu tenho nesse código? Esse código ele é altamente coeso, né? Meu controller só faz o papel de controle, apesar de ele não fazer nada, mas ele só vai fazer papel de controle no meu futuro, né? O problema é que é o quê? Existe um acoplamento muito forte entre o meu controller e entre esse objeto aqui, certo? Eu não posso ter essa dependência muito forte, eu tenho que depender de abstrações, beleza, então vamos depender de abstrações. Eu vou pegar esse cara aqui e vou nomear ele, vou chamar ele de implementação. Vou mostrar uma interface dele também. Esqueci de pôr isso. Então agora que eu tenho uma abstração para minha regra de negócio, e eu tenho uma implementação qualquer aqui. Então o meu controller, o que eu tenho que fazer? Ao invés dele depender dessa implementação específica, eu vou falar o seguinte, cara, quem for usar o controller tem que passar para mim qual que é a regra de negócio que ele quer usar. Ah, passar onde, Marcelo? Vamos passar no consultor. Então quem quiser usar o meu controller tem que falar para ele qual regra de negócio que ele vai usar, beleza? Agora a pergunta, esse controller está altamente acoplado com algum componente? Não, certo? Ele precisa que, para ele funcionar, alguém tem que passar a regra de negócio que ele vai executar. Agora, qual regra de negócio ele vai executar? A regra
regra que alguém passar para ele no construtor. Ou seja, cara, eu executo a regra. Me passa qual você quer que eu executo, tá? Então vamos criar aqui a nossa classezinha que vai executar o fluxo, né? Então vou criar lá meu controller. Normalmente quem cria o controller é o framework que você está usando no VC, alguma coisa assim, né? Mas para mim criar um controller eu tenho que passar uma regra de negócio. Então, deixa eu criar aqui a regra de negócio que eu vou usar. Nossa, então eu quero que você use essa regra aqui, né? E aí, então quando o cara clicar lá no botãozinho salvar na tela, ele vai chamar esse método e vai tudo funcionar, certo? Então se eu executar esse código aqui, eu não coloquei nenhum print, né? Mas pelo menos eu dou um point. Olha lá, executou a regra de negócio. Quer executar? Quer criar uma outra implementação para a regra de negócio? Pode, basta você injetar essa outra implementação no construtor, tá? Então assim, pessoal, a inversão de controle nos ajuda a criar código altamente desacoplado, tá? Esse é